Fala, meus amores! Eu sou a Adri Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, né? Pra quem não sabe, eu emagreci 21 quilos com jejum intermitente e reeducação alimentar. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, dessa fase da minha vida. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, se você gosta desse tema de vídeo, já deixe bastante seu like aqui embaixo pra me ajudar. Já se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa e já me segue lá no meu Instagram. E quando eu não estou por aqui, eu tô sempre por lá. Por lá eu tô sempre compartilhando minhas refeições com vocês, conversando, dando dicas, então já corre lá pra me seguir. Então esse processo começou há mais ou menos um ano atrás, né? No início de tudo, eu morava com a minha mãe, né? E eu sempre fui magrinha, porque minha mãe é magrinha, minhas tias toda do lado da minha mãe é magrinha, então eu sempre pesei 62 a 63. Eu nunca pesei mais do que isso. E antes eu sempre comia bolacha recheada, sabe? Mas tinha aquela coisa do equilíbrio, né? Eu comia, mas com equilíbrio e besteira, lanche, essas coisas assim, eu procurava comer só nos finais de semana. Mas depois que eu fui a morar junto com meu namorado, chegou uma fase assim que eu não tava conseguindo mais me controlar, né? Era lanche, pizza, açaí todos os dias. Quando eu falo pra vocês que é todos os dias, é todos os dias. Num dia era lanche, no outro era pizza, tinha que ter a besteira. E aí eu fui engordando, sem perceber. Quando eu fui ver, quando fui me pegar, né, eu já tava com 82 quilos. E eu ia nas lojas, eu lembro de um dia que eu fui na loja com a minha mãe, eu tava doida por conta de uma calça branca, eu lembro até a calça, uma calça branca com a boca aberta aqui embaixo. E aí eu pedi a numeração, que eu sempre usava, né, 40, já não dava mais, que era a calça que eu usava, né, o número que eu sempre usei. Aí 40 não dava mais. Pedi 42, não entrava na coxa. E eu pedi o 44, serviu, mas ficou torando muito, não servia muito bem, né, servia daquele jeito. E aí eu não achei calça pra mim naquele dia, fiquei me sentindo muito mal mesmo. Eu já tava assim muito mal comigo mesma, né? Então eu decidi fazer isso por mim, porque eu não tava gostando mais do meu corpo, não tava gostando mais do que eu via, sabe? Eu não mudei por ninguém, e sim por mim mesma, porque se eu tivesse me sentido bem com o meu corpo, eu teria continuado do mesmo jeito. Então eu mudei por mim. E aí eu me sentindo muito mal, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso, né? E aí sempre que ia nas lojas, vestia roupa. Aí depois disso eu ainda continuei comendo minhas besteiras, né? E foi só piorando, né? E sempre procurava roupa, não dava, até que eu cansei. Eu falei assim, eu preciso mudar. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Eu falei assim, eu vou começar por onde? Não sabia nem por onde começar, porque eu não entendia nada sobre o assunto. E aí eu falei assim, vou diminuir as quantidades dos meus pratos, né? Eu antes, gente, eu comia igual o meu marido, né? Comia igualzinho, assim, o prato dele e o meu era igual. E aí eu diminuí muito. Eu comecei a comendo 2 colherzinhas de arroz, sabe? Comecei a comendo isso, e no início pra mim comer verdura, essas coisas assim, era o porque a pessoa não gostava de nada. Cenoura não gostava, beterraba não gostava, então ficava difícil. Mas eu comia o que tinha em casa, né? Às vezes me forçava a comer uma fruta,
porque também não gostava. Pra mim, o que eu gostava? Era maçã, banana, e de verdura que eu gostava era alface, purê de batata, essas coisinhas assim. Mas nada disso. Mas eu me forçava a comer, né? Mas eu sempre comia o que tinha em casa. E aí eu comecei a ter café da manhã, almoço, café da tarde, janta, estabelecer horário certo para comer, né? Porque precisa ter. E aí, cedo, eu comia sempre uma bolachinha daquela redondinha, sabe? Eu comia 3 daquelas bolachinhas redondinhas. Se vocês forem procurar aqui no canal, vocês ainda conseguem acompanhar um pouquinho dessa época. Aí de manhã cedo eu comia 3 bolachinhas daquela, bebia café com leite no almoço, comia o que tinha em casa, bem pouquinho, diminui muito absurda a quantidade. Punha 2 colherzinhas de arroz, 3 colherzinhas. E aí depois no café da tarde comia bolachinha e na minha janta não comia arroz, era sempre um purê e uma carne ou um ovo e uma salada, alguma coisa assim, né? Uma coisa mais leve. Mas mesmo assim eu sentia que eu precisava ser mais restrita comigo, né? Ficar mais assim, focada. Pra mim eu não tava focada. E aí foi onde eu decidi ficar sem janta, entrar em jejum intermitente, né? E na época eu nem sabia que eu estava passando pelo jejum intermitente. E aí o que eu fazia? Continuava comendo isso tudo que eu falei pra vocês, era uma bolachinha de manhã cedo, no almoço almoçava e depois de tarde comia bolachinha e mais ou menos às 4, 5 horas da tarde e depois comia só no outro dia. E assim eu fui perdendo quilo, era uma emoção, né? Uma emoção, uma felicidade que não cabia dentro do peito. Eu pesava 2 vezes na semana. Uma no início da semana e no fim da semana. E sempre que eu ia lá me pesar, eu tinha perdido 4 a 6 quilos. Claro que isso comigo. Talvez com você seja mais rápido ou mais lento, porque cada corpo é de um jeito, tá? E aí, isso foi me dando gás, opa, tô no caminho certo, né? E aí eu tava sendo muito restrita no início, eu fui muito restrita comigo, não tinha dó. Falei, se eu quero, eu posso, eu consigo. E assim, eu tenho um marido, gente, que ama lanche, ama doce, ama essas coisas de besteira, né? E tá tudo bem. E então, pra mim, foi mais difícil ainda, né? Porque ele comia e eu tinha que me manter forte, porque senão eu acabava comendo também. E era tão engraçado, né? Que na época ele falava assim, eu não vou comer não, porque você não vai comer, né? E é ruim eu ficar comendo perto de você. E aí eu falava pra ele, pode comer, que eu não quero, eu não vou, trabalhando sempre aqui a mente, né? Sempre trabalhando aqui. E aí, de pouco a pouco, ele foi começando a comer normal, até porque eu tinha que me acostumar com aquilo, porque ia chegar uma hora que eu ia sair, ia em festa, em família, e ia ter coisas assim, sabe? Não tão saudável. Então eu tinha que me acostumar, e aí ele foi começando de pouco a pouco, comendo as besteirinhas e, gente, ele ficava aqui com o lanche dele e eu aqui e eu não comia porque eu tava tão focada no meu objetivo que não tinha nada que me fazia comer, né? E ele comia as coisinhas dele e eu seguia plena, firme e forte, né? Então eu tive que sair assim muito da minha zona de conforto para mudar a minha alimentação e perder aí os meus quilos, né? Eu tive que aprender a comer mais fruta, mais verdura. Água, pra mim, no início, era o ó beber água, porque eu bebia, assim, um copinho, meio copinho e olha lá. E hoje eu bebo de 2 a 3 litros de água, mas isso aí eu fui aprendendo com o tempo. E no início eu não tinha o meu dia do lixo, né? Porque o dia do lixo, pra quem não sabe, é um dia da semana, ou na sexta, no sábado, enfim, que você escolhe ter uma refeição livre. Por exemplo, comer um lanche, um açaí. E no início eu tava tão focada e tava muito restrita comigo mesmo, fui muito exigente comigo, eu não tinha o dia do lixo, tá? Mas lembrando que eu fiz reeducação alimentar, tá? Associada de um jejum intermitente sem janta à noite. E no início, assim,
eu comia. Minha mãe não morava aqui, morava fora. E aí minha mãe é boleira, né? De mão cheia ainda. E aí sempre que ela vinha me ver, ela trazia um bolo. Por exemplo, um bolo de cenoura com chocolate, um bolo. E eu comia, sabe? Comigo não tinha disso de não comer. Mas, por exemplo, eu escolhia ou no café da manhã ou no café da tarde, partia lá minha fatia e comia normalmente sem exagero, mas não tinha aquilo, eu não posso também, sabe? Eu era restrita em relação a lanche, essas outras coisas, mas bolo, pão, essas coisas eu não cortei nada. Açúcar do café eu não cortei, continuei normal, mas sempre mantendo o equilíbrio, tá? Então eu comia normalmente, pão, tudo isso. E aí foi assim que eu fui emagrecendo, me pesava, emagrecendo e foi me dando gás e força pra continuar. Minha meta no início era chegar nos 65 quilos e meio que eu passei um pouquinho, né? Hoje eu peso 62 a 63 quilos e aí eu comecei a fazer atividade física. Para algumas pessoas, logo de início, é mais difícil a dieta, né? A reeducação alimentar, comer saudável, e para outras é a atividade física. E para mim, no início, era a atividade física. Para mim, era ter que fazer atividade física. E hoje, pergunta, a pessoa não fica um dia sem atividade física. Mas eu lembro que no início, para mim, era muito difícil. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou, eu posso, eu consigo. E eu comecei a fazer a atividade física também, ficava sem janta, comia saudável e fazia atividade física. E aí fui emagrecendo, e no meio desse processo, gente, quando chegou ali nos meus 6 meses a 7 meses, eu comecei a ter queda de pressão. Então eu falo pra vocês, se vocês forem fazer jejum intermitente, toma muito cuidado mesmo, porque é uma coisa muito séria, pode te trazer assim vários problemas de saúde. E assim, o jejum ele traz muitos benefícios, mas tem que fazer com cuidado e, claro, procurar um especialista. Eu tô falando aqui pra vocês o que aconteceu comigo, a minha experiência, tá? Não tô falando pra vocês que se vocês fizerem como eu vai dar certo, pra vocês fizerem como eu, porque eu não sei, sabe? Eu tô falando pra vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo, mas se vocês quiserem mudar a alimentação de vocês, não tá satisfeito com alguma coisa, procure um especialista, tá? E aí eu comecei a ter queda de pressão, porque pra mim, quanto menos eu comia, pra mim, eu achava que eu ia emagrecer mais rápido, eu ia emagrecer mais, então eu queria comer bem pouquinho, então meu corpo tava ficando sem as vitaminas necessárias. Tá? Mas mesmo assim eu fazia meu jejum intermitente e depois de um tempo foi parando, porque aí eu fui me forçando, né? No início eu tinha que me forçar um pouquinho a comer verdura e fruta, como eu falei pra vocês, e aí meu corpo foi tendo mais vitamina, né? Fui bebendo mais água, 2 a 3 litros de água por dia, porque pra quem assim não bebia nada, tinha que se forçar a beber. Então aí eu fui bebendo água e aí eu fui continuando. E hoje, como que é a minha alimentação? Hoje eu tenho um dia da semana que eu escolho para fazer o dia do lixo, né? A minha refeição livre. E no meio de semana eu procuro sempre estar bem focada. Às vezes eu acho que eu preciso ser restrita comigo, eu sou restrita comigo quando eu acho que eu preciso ser, né? Eu sou, quando eu acho que eu preciso me permitir, eu me permito, tá? Por exemplo, se no meio da semana mesmo tem uma paçoca aqui em casa, eu já almocei e eu tô com vontade de comer aquela paçoquinha, eu como, mas é o que? O seguinte, se eu iria comer antigamente 2, hoje eu como uma. Se ia comer uma, come metade, sabe? E hoje eu continuo fazendo atividade física, tá? As minhas roupas, eu agora visto de 36 a 38, dependendo da roupa, tá? Não passa de 38. E é isso, meus amores. Agora se tornou um estilo de vida pra mim, é o jeito que eu gosto de viver. Eu amo perguntar agora se a pessoa ama beterraba, se a pessoa ama cenoura, a pessoa é apaixonada. Se você colocar um lanche, um prato de beterraba, a pessoa vai no prato de beterraba. Eu juro pra vocês. E eu amo agora como eu vivo.
eu treino em casa, continuo treinando em casa do mesmo jeito, então isso virou um estilo de vida pra mim. Então é o que eu sempre falo, faça aquilo que você vai ter como estilo de vida. Não adianta você ser restrita, não comer nada que vai chegar uma hora que você vai explodir, sabe? Faça algo assim que você vai conseguir manter pro resto da sua vida. É claro que no início é muito difícil, não vou falar pra vocês que é algo fácil, não é fácil. Quem fala que é fácil é mentira, é muito difícil, mas se você quer, você consegue, só você pode, faça por você e pra você, tá? E é isso, meus amores. Agora eu tenho a refeição livre, tá? Uma vez na semana. Tava até comentando lá no meu Instagram com vocês que eu acho que eu vou parar de ter essas refeições livres porque eu não me sinto mais bem. Por escolha minha mesmo, eu não me sinto mais bem tendo essas refeições livres. Sempre quando eu tenho a minha refeição livre, eu passo muito mal no outro dia, gente. Meu corpo já se acostumou a comer saudável, sabe? Então, no outro dia eu passo muito mal, vocês não têm ideia. Então, eu tô pensando seriamente em nem ter mais essas refeições livres, tá? Mas é isso, é assim que é a minha alimentação agora, tá bom? E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho, falar pra vocês um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Porque muita gente tem dúvida, né? E é isso. Me acompanhem lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando receitinha fitness pra vocês, conversando muito sobre esse assunto com vocês, tá bom? Então, eu pesava 82, agora peso de 62 a 63, tá bom? E é isso. Assim, eu acho que às vezes se a gente não pegar tão firme com a gente, eu falo isso todos os dias pra mim, pare de pegar tão leve com você, porque assim, se a gente pegar tão leve, a gente não faz, sabe? E há um tempo atrás, se eu não tivesse pegado tão firme comigo, eu não tinha chegado aqui, né? Porque, como eu falei, meu marido ama um lanche, meu marido ama uma besteira. Pensa, se eu não tivesse parado, né? Teria continuado comendo as besteiras, me sentindo mal e não teria feito nada pra mudar. Mas eu decidi mudar. E hoje, gente, sabe? Eu falo que eu consigo ficar perto de gente comendo lanche, gente comendo essas coisas e não sinto nenhuma vontade. Sendo bem sincera com vocês, agora eu não sinto mais vontade. Mas no início, pra mim, era sim difícil, era complicado, sabe? Mas pra quem tem dúvida, né, foi assim que eu decidi começar lá no início, quando eu vi que as minhas roupas não serviam mais, tá? Mas foi por mim mesmo, por escolha minha, que eu decidi entrar na reeducação alimentar. E deixa eu falar pra vocês, fui saber há uns meses atrás que lá no início eu tinha passado pela reeducação alimentar, porque eu não sabia que eu fazia... Que reeducação alimentar, que eu fazia jejum intermitente. Fui saber há uns meses atrás que eu fazia jejum intermitente, porque fui saber há pouquinho tempo, porque na época eu não tinha ideia de nada, né? Só fui diminuindo as quantidades, né? E eu não sabia de nada. E pra mim eu só ficava sem janta. E aí eu fui saber há um tempo atrás, agora, estudando mais sobre o assunto, procurando entender mais, que eu passei pelo jejum intermitente, né? Até engraçado agora. Mas é isso, meus amores. Quando eu me sinto mais inchadinha, sabe? Que eu acho que eu tô mais inchadinha, eu pego e faço o jejum intermitente, eu fico sem jantar. Mas na maioria das vezes eu janto, procuro comer algo leve, mas se eu quiser comer arroz à noite também, eu como, até porque eu já cheguei na minha meta. Agora eu quero trabalhar pra ganhar massa muscular, tá bom? E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça por você, mude por você, tá bom? E assim, comer saudável é muito, muito bom, não só pra estética, mas também pra sua saúde, né? Comer mais fruta, mais verdura, atividade física também é muito, muito bom pra saúde. E é isso, meus amores, agora eu tenho assim como estilo de vida, né? E eu amo demais. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais conversando com vocês. Espero que tenha dado pra vocês entender, né? Porque a pessoa aqui,
é meio embaralhada. Ela fala, fala, fala e se embaralha. Mas é isso, foi bem sincerão, bem conversando mesmo com vocês, tá? E é isso, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!